aprender, né, a relação entre os substantivos, vai desenvolver que tipo de habilidade, né, para o aluno? Vocês vão conseguir identificar os homônimos e os parônimos, as respectivas diferenças entre as palavras. Então, por exemplo, palavras que têm uma escrita igual, mas um sentido diferente. Palavra que tem uma pronúncia igual, mas uma escrita e um sentido diferente. Entendeu? Então, como aquele exemplo que eu dei da última vez, né? Sessão. Sessão, existem 3 formas de se escrever sessão, mas você fala sessão, tem um único som, né? É uma única forma de se falar sessão. Mas escreve-se de 3 formas e tem 3 sentidos diferentes. Então, essa é a relação entre as palavras. Que relação elas têm? De sentido, de forma e também de som, né? Do som que ela faz. Então, é a grafia, né? É a homofonia, no caso, né? E as relações de perônimos e tudo mais. E observar o valor de hipônimos e hiperônimos na elaboração de textos orais ou escritos. Por exemplo, você substituir uma parte pelo todo, né? Então, por exemplo, flor é hipônimo, aliás, rosa é hipônimo de flor, né? Então, eu posso tanto utilizar o hiperônimo flor, quanto posso usar o hipônimo rosa, dependendo do que eu queira falar. Então, sabendo que eu tenho esse universo de palavras, eu vou também ter um vocabulário maior e vou ter outras palavras também para poder utilizar dentro dos meus textos, né, das minhas redações e tudo mais. Então, identificar e empregar palavras homônimas e parônimas, saber utilizar essas palavras, saber identificar o sentido delas, identificar também a grafia e, né, o fonema, o som que essa palavra ela traz. Tá bom? E aí, a introdução, o que a gente vai ver? Observar as relações de significado entre as palavras, relação de significado que envolve a semelhança ou a igualdade dos sons e da grafia, né? E das palavras, como já tinha falado, né? Existem semelhanças e elas precisam ser identificadas na hora da escrita para que eu possa comunicar o sentido correto. Porque, por exemplo, se eu escrevo sessão com 2 S, né? Iniciando com S e depois 2 S, tem um sentido. Se eu iniciar com C e 2 S, tem um outro sentido. Se eu iniciar com S e o C cedilha depois, então já é um terceiro sentido. Então eu preciso saber identificar a grafia dessas palavras, o sentido que elas têm, para que eu possa utilizar corretamente no meu texto, tá bom? E entender os significados opostos no emprego dos antônimos. Não só os significados opostos dos antônimos, mas também os significados dos sinônimos, né? Quando eu posso substituir uma palavra por outra, quando ela tem o mesmo sentido. E eu posso enriquecer meu vocabulário tendo um número maior de palavras das quais têm o mesmo sentido, não são iguais, não se escreve igual, não tem o mesmo fonema, o mesmo som, mas elas têm um sentido semelhante. Então, eu posso utilizar uma palavra pela outra. Por exemplo, ao invés de escrever morte, eu posso escrever falecimento, tá bom? Então, isso me ajuda a enriquecer o meu vocabulário e a saber utilizar a escrita correta para a palavra a qual eu quero comunicar. Então, relação de sinonímia, que são palavras de significação aproximada. Relação de homonímia, que são os homófonos e homógrafos, ou seja, homófonos, a semelhança nos sons, e homógrafo, as semelhanças na escrita. Relação de antonímia, palavras de significação oposta. Então, é antônimo. Lembra de antônimo? A gente estuda antônimo na primeira fase, né? No ensino fundamental 1. Então, a relação de antonímia, ou seja, a significação oposta entre as palavras, né? Então, o contrário de morte é vida, né? A oposição de morte é vida. Relação de paronímia. Palavras de significação diferente, mas de forma semelhante. Elas se parecem, mas elas são diferentes, como tráfego e tráfico, né? São palavras parecidas com sentido diferente. Escreve de maneira diferente, mas elas podem ser confundidas, como flagrante e fragrante, né? Flagrante e fragrante, com L e o outro com R, né? Também tem sentidos diferentes, eu preciso saber qual é a diferença para poder escrever de maneira correta. Os hiperônimos e os hipônimos, que são as palavras de significados abrangentes ou significado correspondente, né?
Se eu quiser falar de forma mais genérica, mais abrangente, eu uso hiperônimo. Agora, se eu quero ser mais estrito, né, mais específico, eu vou usar os hipônimos. E aí eu faço sempre essa introduçãozinha aqui para vocês saberem a respeito de que é a matéria e sobre o que a gente vai falar. Então, vamos lá. Relações entre substantivos. Conceito. Semelhanças e diferenças provocadas pelas relações de forma ou sentido. Forma é a escrita, tá? A maneira como a gente escreve. Ou sentido, que sentido que essa palavra tem, que mantém entre si. Agrupa-se essas semelhanças e diferenças levando em conta as relações de sinonímia, de homonímia, de antonímia, de paronímia e as relações entre hiperônimos e hipônimos. Importância: reconhecer a semelhança e diferença entre as palavras, utilizar as palavras em conformidade com a norma culta da língua na construção de frases e textos. Então, isso é bastante importante para a escrita de vocês. Vai fazer uma prova do Enem, vai fazer uma prova do Enseja, precisa dominar essa matéria para não escrever uma palavra pensando que está escrevendo outra, tá? Para não lançar uma informação achando que está falando sobre outra coisa. Relação entre substantivos, forma e sentido. Semelhanças e diferenças de forma, som e grafia. Ou de sentido entre os substantivos. Sinônimos. Sinônimos todo mundo lembra, né? Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, ou sentido semelhante. Duas palavras com grafias distintas, ou seja, não tem nada de parecido na escrita, mas com o mesmo sentido. Elas são chamadas de sinônimos. Então, casamento é o mesmo que matrimônio, né? Cachorro é o mesmo que cão, tá? E assim por diante. Então, sempre que eu tenho palavras que têm o mesmo sentido, eu vou chamar isso de sinônimo, tá bom? Os homônimos. Homônimos, quando duas palavras têm grafias ou pronúncias iguais, elas são chamadas de homônimas. E existem 3 formas de estabelecer relação entre elas, tá? Então, nós temos 3 formas de estabelecer relação entre os homônimos. E aí, vamos colocar assim, para vocês entenderem melhor, como se o homônimo fosse um título. E dentro desse título, nós temos 3 formas, tá? Só para vocês entenderem que a gente vai continuar falando de homônimos a seguir, tá bom? Então, por exemplo, homônimos, homógrafos, tá? Uma classificação dos homônimos. Dentre as 3, né, uma delas. Homônimos, homógrafos. São palavras com a mesma grafia, mas com pronúncia diferente. Então, eu escrevo da mesma forma, mas eu vou pronunciar de maneira diferente. Então, por exemplo, estou com sede. O som do primeiro E, ele é o quê? Ele é fechado. Sede. Estou com sede. Agora, eu fui na sede. O som do primeiro E é aberto. Fui na sede. Então, eu estou com sede. Tem o mesmo significado, sede, de fui na sede, de sede? Tem o mesmo significado? Não. Não, né? Porque sede é aquela vontade de beber água que eu tenho. E sede é um local que abriga ali um escritório de uma empresa, por exemplo, o principal escritório de uma empresa, tá? Então, estou com sede, sede se escreve com SE, né? E sede também se escreve com SE, né? Com sede. Só que na pronúncia de sede, o E é fechado. E na pronúncia de sede, o E é aberto, tá bom? Então, quem já teve essa dúvida, né? Na hora de escrever sede e sede. E aí, quando vai escrever, aí fala assim, ué, sede, sede, escreve igual? Sim, escreve igual, só a pronúncia que é diferente. Agora, tem uma outra sede que não está aqui, que eu não coloquei. Por quê? Porque não é homógrafa, tá? Eu nem falei isso da outra vez. Tem uma outra sede aqui que não é com S, é com C. Eu não posso considerá-la uma homônima, homógrafa? Não. Porque ela não escreve igual a sede e sede, porque ela vai ser escrita com a inicial C, tá? Então, nesse caso, ela não é homógrafa, mas ela é homófona, porque ela tem o mesmo som, mas não tem a mesma escrita, tá bom? Então, sede e sede são homógrafas porque são escritas da mesma forma, mas têm um som diferente, tá? Porque pode ser que vocês encontrem sede
ele cede o lugar para os mais velhos no ônibus. Esse cede aí é de ceder e vem e se inicia com C de casa. Então, não é homógrafa, é homófona, tá? De cede ou de cede. De cede, na verdade, de cede não, de cede. Por quê? Tem o mesmo som, mas a grafia é diferente, a gente vai ver agora. Homônimas homófonas são palavras com a mesma pronúncia, mas a grafia é diferente. Olha só, gente, é fácil identificar isso, tá? Se pedirem classificação disso em alguma prova. Por quê? Homógrafa já fala de grafia. Então, sempre que tem a mesma escrita, ou seja, a mesma grafia, eu vou chamar de homônima homógrafa, tá? E homófona? Homófona, esse fonas aí, esse fona, ele vem de som, tá? De fono. Então, homônimos, homógrafos, homófonos, eles vão ser o quê? Grafia diferente, ou seja, eu escrevo de forma diferente, mas ele tem o mesmo som, tá? Palavras com a mesma pronúncia, ou seja, com o mesmo som, mas com grafia e sentidos diferentes, tá? Então, sessão das 10 horas é um período. Eu escrevo com S e 2 S finais. Seção de calçados, ou seja, um setor, eu escrevo com S e C cedilha. Seção de direitos é o ato de ceder, então eu escrevo com C e 2 S finais. Elas são homófonas, elas têm o mesmo som, mas elas não são homógrafas, porque a escrita delas é diferente. Entenderam? Sentiram como é diferente? Elas são homófonas, porque tem o mesmo som. Seção, sessão e sessão, não mudou. Mas elas não são homógrafas, porque elas não têm a mesma escrita. As homógrafas, como no caso acima, elas têm a mesma escrita, mas o som é diferente. Então, é homógrafa, porque a grafia é a mesma, mas a forma de se pronunciar, o som delas é diferente, tá bom? E, no caso das homófonas, homônimas homófonas, elas vão ter o mesmo som, mas o sentido e a escrita vai ser diferente. Então, se vocês quiserem, não precisa nem anotar, né? Porque já está aí na apostila de vocês. Mas se vocês quiserem anotar isso para não esquecer, porque volta e meia tem essa questão da sessão e cai muito em prova, tá? Então, sessão de período, S, 2 S. De setor, né? S e C cedilha. E o ato de ceder, o verbo, no caso, iniciando com C e 2 S finais. Homônimas perfeitas. Palavras com a mesma grafia e com a mesma pronúncia, mas o sentido é diferente. Tá? Então, ela é uma homônima perfeita. Eu tenho a homônima homógrafa, onde a escrita é igual, mas a pronúncia é diferente. Eu tenho a homônima homófona, que a grafia é diferente, mas o som, ou seja, a pronúncia é igual. E eu tenho as homônimas perfeitas, que significa o quê? Que elas têm a mesma grafia, ou seja, eu escrevo da mesma forma e também pronuncio da mesma forma, mas o sentido é diferente. Então, vamos ver o caso. Então, morro todos os dias de amor, vem do verbo morrer. E moro no morro, ou seja, numa montanha, num lugar alto. Então, olha só, morro e morro. O verbo morrer, né? Quando ele está na primeira pessoa do singular, eu morro, ele tem o mesmo som e a mesma grafia do substantivo morro, que é um local. Então, é um verbo que se escreve e se pronuncia da mesma forma que um substantivo, tá? Então, se alguém perguntar a classificação desse verbo e desse substantivo que tem o mesmo som e a mesma pronúncia, você vai classificar como o quê? Homônima perfeita, porque ela tem o mesmo som e a mesma grafia, mas o sentido é diferente, tá? E os antônimos? Antônimos são duas palavras, isso aí a gente também aprende no primário. Antônimos são duas palavras, primária na minha época, né? Hoje em dia é Fundamental 1. Antônimos são duas palavras com sentidos opostos, né? E como é que a gente reconhece? Óbvio, tem um sentido contrário a outra palavra, então é um antônimo. Então, o antônimo de tristeza é alegria.
o antônimo de bem é mal, tá? E assim por diante. Então, até a tristeza, a saúde seja alegria, o bem e o mal estão diante de nós. E os parônimos? Parônimos são palavras com escrita semelhante, não é igual, é semelhante, mas sentido diferente. Elas são chamadas de parônimos. Então, se a escrita é diferente, aqui também não está anotado, não coloquei, mas ela também vai ter um som diferente, uma pronúncia diferente, tá? Ela, então, os parônimos, eles são de escrita semelhante, não igual. E o som também, parecido, não igual, tá? São diferentes. Então, por exemplo, o tráfego do tráfico foi feito de madrugada. Então, o tráfego é o fluxo de veículos, né? E o tráfico é o comércio ilegal, tá? E tem várias outras palavras, como eu falei, né? O flagrante e o fragrante. Flagrante é quando você pega alguém no flagra. E fragante vem de fragrância, de cheirinho, né? De bom cheiro. Perônimos e hipônimos. Palavras que têm alguma relação de sentido entre si, por semelhança de ideias, de modo que possam ser substituídas, né? Ou que possam se substituir em determinados contextos, uma pela outra, tá? Então, eu posso substituir uma palavra pela outra porque elas têm o mesmo sentido, só que um mais genérico, um mais abrangente, um mais específico. Então, hiperônimos têm sentido amplo, esse sentido abrangente, esse sentido mais genérico. E os hipônimos têm sentido mais específico, né? mais particularizado. Então, vamos lá. Embora tenha certa semelhança de significado, hiperônimos e hipônimos não são sinônimos, não é a mesma coisa. Eles só residem no mesmo universo, pois não expressam ideias iguais, mas sim próximas, ideias aproximadas. Por exemplo, quando eu digo flor, flor pode ser qualquer flor, então é genérico, né? Agora, quando eu digo rosa, é específico. Rosa está dentro do universo das flores, mas não significa a mesma coisa, porque flor pode ser diversas flores, né? Então, não posso querer que alguém, quando eu falar flor, entenda imediatamente rosa, porque rosa é específico. Dentro de flor existe um universo enorme de outras flores. Então, elas têm o quê? Sentido semelhante. Aliás, elas têm um sentido que abrangente, que um acomoda o outro, mas não é a mesma coisa, tá? Então, margarida também é hipônimo e flores é o hiperônimo. Por quê? Por que é hiperônimo? Porque é o universo maior, flores. Por exemplo, leão é hipônimo. E qual seria o hiperônimo de leão? Animal? Animal, perfeito. Tá? Eu tenho um universo de animais. E aí, quando eu vou especificar, o meu hipônimo seria, por exemplo, leão. Tá? Eu posso substituir um pelo outro? Posso, por exemplo, na minha redação. Né? Eu posso escrever: o leão chegou no zoológico esta semana. O animal estava faminto. Não tem o mesmo significado? Não estou falando sobre o mesmo animal? Sim. Né? Então, eu posso substituir uma palavra pela outra, mas elas não têm exatamente o mesmo significado, mas elas residem no mesmo universo. Então, vamos lá. Relação de sinonímia. Palavra de significação aproximada. Então, concordar é o mesmo que assentir. Então, eu posso trocar uma palavra pela outra quando eu estiver fazendo... Isso é só um exemplo, tá, gente? Tem 1 milhão de palavras, né? 1 trilhão, sei lá quanto, de palavras que você pode fazer essa substituição, essa troca. São só exemplos que eu estou dando aqui. Então, palavra de significação aproximada. Concordar é o mesmo que assentir. Ele concordou em entregar os bens. Ele assentiu em entregar os bens. A asserção é mesmo que afirmativa, tá? Então, ele afirmou que chegaria mais cedo. Ele asseverou, aí tem que conhecer também a forma de se utilizar as palavras, né? Que chegaria mais cedo. Arrogância é o mesmo que insolência. Armação é o mesmo que estrutura. Festejar é o mesmo que comemorar. A relação de homonímia. Os homófonos, homônimos da mesma pronúncia, né? Como eu falei, mas grafia diferente. Então, os que têm o mesmo som. Acender é o mesmo que iluminar. Ascender é o mesmo que subir. Então, se eu troco acender por ascender, eu já mudei todo o significado, toda a proposta do que eu quero comunicar.
tá? Então, por exemplo, traz com S, né? Traz com acento agudo no A e o S significa posição, tá? Por detrás da porta, tá? Por detrás, traz, T-R-A-S, né? Acento agudo no A, é uma posição, é um local. Agora, traz com Z vem do verbo trazer, tá? Traz água para mim. Então, vem do verbo trazer. Taxa com X significa imposto. Taxa com CH, prego pequeno. Cozer com S significa costura. Cozer com Z significa cozinhar. Olha como a gente pode ser pego por uma letra ou outra que muda dentro da nossa palavra, pode mudar todo o significado da nossa frase. Por isso a gente precisa saber escrever as palavras, tá? E o sentido que elas têm. Bucho é o mesmo que arbusto pequeno. E bucho com CH é o mesmo que estômago de animal. No caso dos homógrafos homônimos da mesma grafia, né? Que tem pronúncia diferente. Esforço é substantivo. O esforço para chegar à escola hoje foi imenso. Agora, esforço também pode ser verbo, né? E aí ele vai sofrer uma modificação no seu som também, porque o esforço é fechado e eu me esforço é aberto, tá? Tem um som aberto. Então, o esforço substantivo, o fechado, e eu me esforço, que é verbo, com o aberto, tá? Começo substantivo e começo verbo. Então, o começo da história foi lindo, isso é substantivo. Agora, eu começo a falar baixo. Então, nesse caso, começo é verbo, mas eu escrevo da mesma forma, tá vendo? E aí, como é que eu verifico a diferença entre essas palavras? Essa modificação, né, que a palavra sofre no som dela. Então, o O aberto, o O fechado. Nesse caso, o O aberto, fechado, começo é substantivo, o aberto é verbo. O começo e eu começo. Choro, substantivo, o choro. Eu choro, verbo. Olha como é que sofre mudança no som, né? Mas elas são homógrafas por quê? Porque elas têm a mesma escrita, a mesma forma de escrever. Colher é um utensílio e colher é um verbo. Olha também a mudança no som, tá? Então, colher, fechado, utensílio. Colher, aberto é utensílio. Colher, fechado, é verbo. Borra e borra. Borra é um resíduo e borra é do verbo borrar, tá? Ele borra tudo quando vai desenhar. E a borra do café caiu sobre a mesa, tá bom? Então, é no som, né, aberto ou fechado, e também, como nós estamos falando da língua portuguesa, a gente sabe reconhecer isso, né? Quando é um verbo, quando é um substantivo. Então, se tem um significado de ação, ele é verbo, né? Se ele está dando nome a alguma coisa, é substantivo. Homófonos e homógrafos, que são os perfeitos, né? De mesma grafia e mesma pronúncia. Então, C do tempo e C do verbo. Então, ele chegou cedo, é o nome do tempo. Então, isso é substantivo, o tempo. Nesse caso aqui, dependendo da posição dele dentro da frase, ele vai ser advérbio, né? Então, C do tempo e C do verbo. Eu cedo o lugar todas as vezes que entro no ônibus, sei lá. Então, verbo. Cedo e cedo escreve-se da mesma forma e pronuncia-se da mesma forma. Então, são o quê? Homófonos perfeitos, homônimos perfeitos, que são homófonos e homógrafos, porque tem a mesma grafia e o mesmo som. Grama, peso e grama, planta. Então, o grama é peso e a grama é a planta, tá? Então, eu vou ao supermercado, eu não peço uma grama de queijo, eu peço 1 grama de queijo, tá? Porque a grama, nesse caso, seria o quê? Essa plantinha, né, que nasce no chão. Então, o grama é o peso e a grama é a planta. Manga, parte da camisa, e manga, fruta, né? A minha manga está rasgada e eu peguei uma manga hoje cedo no pé. Combate e combate, olha só, mesmo som e mesma grafia.
Combate, substantivo. O combate foi intenso, substantivo. É o nome da luta, né? O nome da ação. O combate. E combate, verbo. Ele combate todos os dias no mesmo local. Então, ele tem essa ação de combater todos os dias no mesmo local. Então, é o verbo. Verão, verbo, e verão, estação do ano. Eles verão quando eu chegar lá longe. Então, verbo do verbo ver. Agora, o verão não acaba. É a estação do ano, então substantivo. É o nome da estação do ano, então substantivo. Tem o mesmo som e tem a mesma grafia, tá? Por isso são perfeitos, homônimos perfeitos. Relação de antonímia, palavras de significação oposta. Feio e bonito, quente e frio, bom e mal, bem e mal, velho e novo, tá? São antônimos. E relação de paronímia, palavras de significação diferente, mas de mesma forma. Mas de forma semelhante, não de mesma forma, semelhante. Então, amoral é uma pessoa sem moral. E imoral, uma pessoa desonesta, tá? Então, nas discussões de internet aí, pessoal, quando for xingar alguém de amoral, tem um significado. Se ele for xingar de imoral, tem um outro significado, tá? Aí, como eu expliquei na outra aula, a moral, o que é moral? Moral são as leis, né? São as regras de um grupo específico. Então, por exemplo, os políticos têm um grupo, os religiosos são um outro grupo, sei lá, os hippies, né? Cada um é um grupo e dentro do grupo eles têm suas regras, suas leis. Quem faz parte daquele grupo e quebra a lei, ele é um imoral, tá? Ele é desonesto com as próprias regras do grupo que ele participa. Então ele é imoral. Quem está fora do grupo, né? Por exemplo, eu não sou hippie, eu não faço parte do grupo dos hippies. Se eu quebro uma lei que é dos hippies, eu sou amoral. Por quê? Eu não faço parte dessas regras, então eu não tenho compromisso com elas. Então eu estou fora da regra. Eu não faço parte dessa regra, então eu sou sem essa moral. Eu não tenho essa moral, então eu sou amoral. Eu não participo desse grupo que guarda essas regras, essas leis. Então, se você me criticar e me xingar, por exemplo, de amoral, porque eu quebrei uma regra dos hippies, não me afeta muito. Por quê? Porque eu realmente não levo em conta, não considero muito as leis dos hippies para a minha vida pessoal, né? Agora, se eu quebro uma lei, por exemplo, uma lei sei lá, da minha religião, e aí eu sou imoral, porque eu sou desonesta com a lei do grupo a qual eu participo. Então, eu sou imoral. Aí aquilo me atinge mais. Por quê? Porque aí eu sou desonesta, né? Eu sou desonesta porque eu estou dizendo que eu participo de um grupo, então eu participo das leis daquele grupo. Logo, se eu não cumpro com as leis e com as regras daquele grupo, eu sou imoral porque eu quebrei as regras do grupo. Entendeu? Então, eu sou desonesta. Cumprimento e cumprimento. Cumprimento é uma saudação. Oi, tudo bem? Cumprimentou alguém. Agora, o comprimento é o tamanho, a extensão de alguma coisa. Né? O rio comprido. Por isso que ele não é o rio comprido, ele é o rio comprido, com O, porque é o comprimento do rio. Agora, eu cumprimento as pessoas na rua todos os dias, é a saudação. Descrição e descrição. Descrição é o ato de descrever. E descrição é o ato de ser discreto, né? Então, se eu sou uma pessoa discreta, eu tenho descrição. Agora, se eu estou escrevendo alguma coisa, eu vou fazer uma descrição. Então, continuando, emergir é sair à tona, é subir, né? E imergir é mergulhar. Emigrar é sair do país e imigrar é entrar no país. O pessoal também confunde bastante, né? Emigrar e imigrar. Então, se eu saio do país, eu sou uma emigrante. Sair do Brasil, sou uma emigrante. Agora, estou entrando no Brasil, estou vindo de um outro país para o Brasil morar aqui, eu sou uma imigrante. Hiperônimos e hipônimos. Aí também bem tranquilo, né? Hiperônimo, que é essa estrutura maior, flor, hipônimo, rosa. Hiperônimo, ferramenta, hipônimo, martelo. Hiperônimo, automóvel, hipônimo, fusca. Hiperônimo, doença, hipônimo, febre. Hiperônimo, animal, hipônimo, leão.